outras palavras para pregar. Todos vocês têm palavras para pregar. Fábio, esses dias me disse que está com umas 30 mensagens lá. Né? Então, é importante a gente ter, por quê? Porque quanto mais nós estudamos, mais Deus dá para nós. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova, o quê? Criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Quantas vezes você já ouviu falar desse versículo? Quantas vezes você já ouviu falar desta palavra? Olha, se você está em Cristo, você é nova criatura. Quando você é batizado e você renasce de novo, você tem que nascer para uma nova vida, amém? E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O interessante dessa palavra é que muitas vezes a gente leva somente para a nossa transformação de uma vida secular para uma vida cristã. Não é verdade? Às vezes a gente leva só para esse momento. Ah, eu me converti, me batizei, e agora, nesse batismo, a partir de agora, tudo que foi para trás a gente tem que resolver. E a partir daqui é uma nova vida em Cristo, amém? E não está errado, é isso. Porém, a gente também tem que entender que essa transformação de vida, ela também tem que acontecer durante o nosso processo de vida com Cristo. Porque nem todas as coisas serão perfeitas. Ou quando você se converteu, tudo ficou perfeito? Se alguém pode dizer isso? Não. Então tem coisas que nós precisamos transformar à medida do que vai acontecendo, amém? Deus então nos chama para refletir sobre algo que muitas vezes carregamos em silêncio. Nesse versículo aqui, ele está trazendo, as coisas antigas já passaram. Será? As coisas antes da conversão, talvez, mas e as lutas que vêm depois? E as mágoas que vêm depois? E as traições que vêm depois? E as decepções que vêm depois? Depois de quê? Depois da conversão. Será que não se enquadram aqui também? Com certeza. Então esse versículo nos leva a refletir. E eu quero falar hoje algo que para mim foi muito importante. O título da mensagem é Do Perdão à Restauração. Amém? Quantas vezes nós dizemos que perdoamos, mas a gente vive preso nas lembranças. Perdoar não é dizer que está tudo bem. Não é. Porque Deus nos perdoa. Deus na cruz, ele chegou e disse assim, olha, está consumado. Está pago. Está pago. E depois nós vamos vir aqui mais adiante para saber o que significa em hebraico essa palavra. Está consumado, está pago. Agora o perdão está liberado sobre a vida de vocês. E vocês têm a condição da salvação. Então, para nós, o perdão já chegou. E nós, temos liberado o perdão de forma adequada? Amados, o Evangelho não apenas nos perdoa, mas ele nos restaura para que nós possamos perdoar. Ele nos restaura para um novo rumo. E ele nos diz como devemos fazer e praticar. Amém? Isso é só uma introdução. O perdão de Deus nos abre um caminho para a restauração da nossa vida, a restauração dos nossos sentimentos e a restauração dos nossos relacionamentos. Porque quantas pessoas não se falam por motivo de uma mágoa?
Nunca aconteceu com vocês? De deixar de falar com alguém por causa de uma mágoa? E passar anos. E você chega perto daquela pessoa, passa anos, você encontra de forma, como é que a gente diz? Aleatória. E quando tu olha a pessoa, tu fica meio assim, meio assado, daqui a pouco a pessoa vem, oi, tudo bom, não sei o que, tu nem sabe, a pessoa nem lembra mais do que foi, e tu tá a vida inteira remoendo aquilo. Sabe, são coisas assim. O perdão não é o começo. Quer dizer, desculpa. O perdão é o começo, mas não é o fim. Porque nós achamos que perdoar é dizer, tá tudo bem. Amém? Então vamos olhar lá Efésios 4:31. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. 32. Não deu? 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Né? Eu tenho falado para vocês, e eu vejo que alguns já têm feito isso. Hoje nós temos muitas formas de estudar a Bíblia. Nós podemos estudar a Bíblia aqui, ó, com uma Bíblia aberta e com mais 3 abertas, com traduções diferentes. Nós podemos estudar a Bíblia com o Google aberto, perguntando para o Google algumas coisas. Nós temos tecnologia e temos que usar. Às vezes nós temos que entender o original da coisa. Sabe por que eu estou dizendo isso, amados? Porque aqui, nessa tradução e nas outras traduções, nós temos justamente aqui, quer ver? 2 vezes a palavra perdoar. Perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou. Amém? Nós temos 2 palavras perdão, porém, quando está dizendo perdoando uns aos outros, a palavra em original no hebraico, ela é uma palavra que se escreve charizomai. Somente aqui, ela é uma palavra escrita charizomai. E ela foi traduzida para nós como perdão. Porém, o sentido dela não é um sentido muito superficial. O sentido dessa palavra aqui traz uma ideia de cancelamento de dívida. Aqui. É como se fosse... como é que eu posso dizer? O cancelamento mesmo, eu estou tentando trazer algo mais, mas eu acho que é simples de entender. Quando tu cancela uma dívida, não é paga. Uma dívida perdoada. Quando ela é cancelada. Ela é muito mais do que um perdão. Porque perdão, mais ou menos, é o seguinte: eu devo 5 mil reais para o Fábio. E eu digo que eu vou pagar daqui a 30 dias. E eu não pago. Eu pago daqui a 1 ano. Eu posso até chegar lá e pagar com juros. E aí eu vou dizer para ele, cara, me perdoa, cara. Aqui está o teu dinheiro. Mas me perdoa o atraso, me perdoa essa enrolação, me perdoa. Entendeu? Agora, é diferente de eu atrasar um dia e o Fábio chegar e me dizer assim: ô pastor, não precisa me pagar. Esquece. Está cancelada a tua dívida. Então, o perdão aqui, ele não é só perdoar em si, ele é apagar.
É passar uma borracha. É desligar. Amém? Por quê, amados? Porque nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos um grande defeito na hora de perdoar. Sabe qual é que é o grande defeito? É remexer. É remexer. A gente fica remexendo. Se os assuntos já foram lançados no mar do esquecimento, já foram confessados, já houve liberação de perdão. Se Deus já foi colocado dentro desse momento de perdão. Por isso que o perdão é o começo, mas não é o fim. O problema é que a gente libera perdão, perdoa, mas não bota no mar do esquecimento. E no momento que a gente começa a remexer, a coisa piora. Ele é um cancelamento total da dívida. No capítulo 5 lá de Efésios vai dizer: sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Sabe por que diz isso? Porque Deus perdoa e perdoou. Se tu converte a Deus, tu pode ter matado. Tu vai pagar o erro que tu fez lá na cadeia, cumprindo pena? Vai. Mas o perdão de Deus tu tem. Então, se nós temos que ser imitadores de Deus, por que nós remexemos toda vez? Teólogos, né? Eu gosto muito e agora lendo e também pesquisando, a gente tem muitos hoje, coisa boa, a tecnologia. Dietrich Bonhoeffer, aquele canadense que eu falei, ele disse que existe uma diferença entre a graça barata, aquela que só alivia a consciência nossa e não gera mudança, mas tem algo que ele chama de graça preciosa, que é aquela graça que nós recebemos de Deus, e Deus nos transforma. Perdão, portanto, irmãos, é só o primeiro passo. Porque quando nós perdoamos, nós entramos num processo que se chama processo de esquecimento. E esse processo de esquecimento é que vai trazer o tempo da restauração. Mas, amados, como é que nós vamos fazer com a memória do passado? Porque não é simples, como eu estou dizendo. Ou é simples perdoar? Não. É simples perdoar? Na verdade, a decisão de perdão é simples. A dor o processo. O processo de esquecimento. Só que a restauração só vai acontecer quando o processo de esquecimento chegar ao fim. Olha só. Vamos para outra palavra aqui. Coloca lá 1 Coríntios 13, 5. Olha só que legal. Nós até dizemos que nós perdoamos, mas a memória continua trazendo de volta as acusações. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5 diz assim: não se porta de maneira inconveniente. Eu acho que não guarda ressentimentos. Tá. É que essa aí é a King James, né? Tá. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Amém? Só que o guardar ressentimentos, né? Que em outra tradução vai dizer assim: o amor não guarda
registro do mal. Vê qual é que é essa tradução aí, Patrícia. O amor não... Eu acho que é Almeida corrigida e atualizada. O amor não guarda registro do mal. Aqui, no hebraico, lá atrás, é uma outra palavra, que é logizetai. Logizetai. Sabe o que significa? Logizetai é como se fosse um livro contábil, onde você anota as despesas, as coisas, amém? Onde se anota cada dívida. É um livro contábil. Logizetai é um livro contábil. Imagine que fosse isso. E essa palavra, quando diz o amor não registra, não guarda registro do mal, ele está dizendo assim, o amor não fica reabrindo o livro das dívidas. Estão entendendo? O amor não fica abrindo o livro das dívidas. Eu sei que está gravando ali, mas deixa eu dizer uma coisa que eu penso. Pastor, pensa como homem. Se você tem alguma coisa para resolver, resolva. Se tiver que desabafar, desabafa. Se é entre marido e mulher, então desabafa. Bota, como é que a gente diz? Bota os no lugar, como é que a gente diz? Bota os pingos nos i, bota na hora. Resolve, fala. Agora, se é cristão de verdade, depois vão para a oração. Resolvam. Alguém aqui me contou uma vez, eu não me lembro quem, graças a Deus eu tenho isso, que eu esqueço de quem. Daí eu não tenho como estar lembrando assim. Mas alguém me contou que uma vez teve uma discussão dentro de casa, né, entre casal. E daqui a pouco a coisa não estava boa, não tem nada, bem brabo aqui, brabo ali. E quem é que não tem discussão de casal, né? Quem é que não tem? Daqui a pouco essa pessoa me contou e disse assim, não, mas peraí. Não, volta aqui. É 11 horas, nós não vamos partir para um novo dia do jeito que nós estamos. Vamos resolver agora aqui. Vamos acertar o pingo nos i. E depois de acertar, irmãos, tem que fechar o livro. O amor não fica reabrindo o livro das dívidas, amém? Quando olhamos para Deus, vemos que Ele mesmo não age assim. Miqueias 7,19. É muito grande essa palavra, irmãos. Não vou conseguir tudo hoje. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades, lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Né? Outra tradução vai dizer, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Salmo 103, 12. Salmo 103, 12. Meu Deus, está sem óculos, né? Tão longe como o Oriente está do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém? 103, 12. Bota lá Romanos 8:1 agora. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus nos perdoou? E durante essa vida que tu está com Cristo, Deus fica te acusando dos pecados passados?
A nossa memória, ela precisa ser redimida. Não se trata de negar o passado, amados. Eu não estou dizendo isso, porque o passado faz parte de nós. Nós não estamos negando algo do passado. Quando nós perdoamos e temos que esquecer, nós não estamos negando que algo aconteceu, mas aquilo não pode ser trazido de novo com a mesma finalidade. O que pode acontecer é o que a palavra de Deus diz: quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Então, aquilo que foi ruim um dia, vai ser algo que vai trazer ensinamento para outros. E isso é grandioso. Tem muitas coisas que eu fiz errado. Tem muitas coisas que eu errei. E eu sei que Deus me perdoou e eu sei que as pessoas me perdoaram. E hoje isso me serve de didática para poder sentar com as pessoas e dizer: olha, não vai por aí porque eu já fui. Não faz isso porque eu já fiz. E eu sei aonde vai dar. Eu sei o que vai acontecer. Lamentações 3, 21 e 24 vai dizer: temos que trazer na memória aquilo que nos traz esperança. O perdão não é sobre a outra pessoa. Às vezes a gente pode dizer, mas é injusto, porque a outra pessoa me fez tal coisa. Viu? Pregar, né? Mas o perdão não é sobre a outra pessoa, é sobre nós, sobre o nosso caráter. O problema é justamente isso, amado. Porque a falta de perdão, a mágoa, eu comparo com quando tu pegar um tigre pequenininho, filhote, e criar. Esse filhote vai crescer, e um dia a natureza dele vai vir à tona. Vai se voltar contra os outros. Isso é uma falta de perdão, a mágoa, né? Que vai crescendo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro, né? Vai cavando um buraco ali que depois tu não consegue sair, porque o perdão adoece, a falta de perdão adoece, traz doença, a maioria dos cânceres, a maioria das doenças graves são por falta de perdão. Amados, o perdão, a pastora disse que ela não é pelo outro, é por nós mesmos. Grande parte dos sofrimentos acontece porque nós não perdoamos. Ou dizemos que perdoamos. Agora, lembra o título da mensagem? Do perdão à restauração. E aqui eu quero começar o outro ponto. Eu vou tentar ser breve. Quantos minutos nós temos lá, Patrícia? 17 para 9. Tá. O perdão, quando ele é bem resolvido em nós, ele vai gerar restauração. Amém? E eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para nós. Alguns que eu lembrei, né? Primeiro, eu vou falar de José. Está lá em Gênesis 50. Meu Deus do céu. Gênesis 50 lá, versículo 20, mas né? O que José sofreu? Sofreu atentado, traição dos irmãos, foi vendido, foi injustiçado por aquela mulher. Imagina o cara ficar preso um monte de tempo por uma coisa que ele não fez. Né? Eu já contei para vocês que uma vez, por um erro da justiça, eu fiquei 5 dias. 5 dias. Trancado. Fábio, 5 dias, Fábio. E para mim foi uma eternidade. Imagina o tempo. José sofreu injustiça dos irmãos. E ele chega uma hora na vida dele que ele tem a oportunidade da vingança. Ele tem uma oportunidade da vingança.
Mas aquele que estava nele fez ele enxergar que o perdão trouxe uma restauração para toda a família e para toda um povo, e não só um povo, vários povos. Porque quem ia no Egito para se alimentar não era só o povo de Israel. Eram muitos. Amém? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou em bem, a fim de cumprir o que se realizava hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora aqui tu viu que tem um processo um pouquinho contrário, foi antes do perdão, já aconteceu a restauração. Porque quando nós temos já a intenção na nossa vida, quando nós entendemos o proceder de Deus na nossa vida, Deus já começa a restaurar antes mesmo de nós liberar o perdão, porque Ele sabe que nós vamos chegar nisso. José, ele perdoa os seus irmãos, e ele vai dizer justamente isso. Olha, vocês intentaram contra mim, mas o desígnio de Deus o mudou. O quê? O mal em bem. Amém? Outro exemplo de perdão e de restauração está em Lucas 15, 20, a partir de 20, que é o filho pródigo. O pai não apenas o recebe de volta, mas restaura a dignidade dele. Restaura a dignidade, coloca sandálias, veste nova e um anel de autoridade, que é o anel da família. A vida daquele homem é restaurada. Aí teve alguém que uma vez disse para mim assim, mas peraí, pastor, a vida dele foi restaurada, mas ele já não tem mais a mesma herança, porque a lei judaica diz que ele já recebeu, agora ele vai ter que trabalhar para o pai. Tá tudo certo. Ele pode não ter mais aquela herança que ele comeu, mas a vida dele dentro da casa foi restaurada. Porque o pai libera o perdão, né? O problema não foi o pai, não foi o filho pródigo, o problema foi o outro. Né? Sabe um outro personagem da Bíblia, um outro que eu me lembrei? E talvez muito poucas pessoas conhecem esse personagem. Tem Pedro também, eu botei aqui, Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus não apenas o perdoa, mas lhe dá 3 comissionamentos. Apacenta as minhas ovelhas. Ele não foi apenas absolvido, foi reinstalado na vocação dele. Mas tem um outro. Quem é que já ouviu falar de João Marcos? João Marcos foi o motivo da separação de Paulo e Barnabé. João Marcos causou problema, houve um motivo de separação entre Paulo e Barnabé. Mas muito tempo depois, Paulo escreve: traz Marcos contigo, porque me é útil para o ministério. O que antes foi fracasso, pela graça virou utilidade e missão. O que antes não servia, depois da restauração, do perdão, João Marcos volta. E agora ele é um instrumento junto. Amém? O que Deus faz em nós, restaurando as nossas vidas? Ele nos justifica. Amém? Nos justifica. Romanos 3:24 vai dizer que Deus nos declara justos. Mas sabe o que mais Ele faz, amados? Ele nos adota. Ele nos chama de filhos. Tem algo maior do que isso. Ele faz mais, Ele nos santifica. Como assim? Porque quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós abrimos, Ele começa a nos confrontar com o nosso pecado, nossos erros e as nossas fraquezas.
E se ele começa a nos confrontar, ele começa a moldar o nosso caráter. Quantos de nós, muitas vezes, alguém, quem é que já passou por alguém e diz assim, tu não serve. Tu não serve. E mais do que isso, ele nos envia como agentes de restauração. Ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as nações. Amém? Ele nos leva, ele nos faz nós sermos missionários de restauração. E é verdade ou não é? Quando a gente é transformado, a gente não tem vontade que outras pessoas se transformem. E é isso, amados, tudo começa com o perdão. Existe um impacto do perdão e da restauração. Eu vou só passar aqui, tá, amados, para ser breve e a gente poder encerrar. O impacto do perdão gerando restauração, ele é muito mais do que a vida de vocês. Porque a restauração, ela é geracional. Eu queria ter trazido uma pesquisa aqui que eu li há muito tempo atrás e eu já li aqui. Mas, por Deus, gente, eu procurei até na internet, eu não sei se eu procurei errado, não achei. Né? Era uma pesquisa de 2 homens americanos. Isso lá nos inícios dos anos 800, lá, de 2 famílias. Uma delas seguiu os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. E a outra família foi para o crime. A família na árvore, né, da família que se voltou a Deus, houve empresários, houve senadores da República, lá dos Estados Unidos, e houve 2 presidentes dos Estados Unidos. Fora outras comparações que eles trazem. Enquanto na família que se afastou de Cristo, durante a mesma geração e o mesmo tempo, houve 4 pessoas que foram executadas por crime. Tiveram muitas pessoas presas. Então, assim, amados, tudo que nós fizemos é para a geração. Ou seja, amados, aquilo que você está fazendo hoje vai influenciar na Maria. Tudo aquilo que vocês decidirem hoje vai influenciar. Mas por quê? Porque não, é lá na frente. Mas vai influenciar agora lá na frente. Os filhos são assim. Você entendeu a palavra aqui até aqui? Você acha que essa palavra é necessária para a nossa vida? Amados, o Espírito Santo ele tem que nos trazer na memória aquilo que traz esperança. Agora a nossa carne quer trazer na memória aquilo que nos destrói. Nós temos que trazer na memória aquilo que nos tem renovado dia a dia. Eu já falei para vocês que eu já ministrei alguns casais, onde o marido chegava, sabe, a fulana é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Uma lista. Aí quando tu achou que já estava demais, daí tu vai falar para a mulher, tá, e aí? Tu, meu Deus, daí tirou 3 rolos. Começando que ele é um traste. E aquilo vai.
como é fácil, amados, como é fácil falar mal de uma pessoa. Vocês já notaram isso? Acha os defeitos de uma pessoa. A gente pode fazer, não vou fazer, claro, não vou expor ninguém, mas chega aqui e diz assim, olha, Patrícia, começa a dizer o que tu não gosta, o que tu acha errado na Vera. Meu Deus, vai ter. Não, Patrícia? Não? Não? Ah, tá. Nada a declarar. Agora tu chama para mostrar as qualidades. É difícil de começar a sair. Mas quando começa a sair, o Espírito Santo começa a trazer na memória aquilo que traz esperança. E a maioria das vezes que a gente ministra casal e faz isso, agora já falaram tudo, agora fala o que ela tem de bom. Fala o que ele tem de bom. E aí tu começa a enxergar aquilo que tu não estava enxergando. E quando tu começa a enxergar as coisas boas, as coisas ruins, vai perdoando e vai passando, vai deixando no esquecimento. Eu sei que é difícil, mas Jesus já levou as nossas culpas, já pagou as nossas dívidas e Ele já nos deu vida nova. Por que nós vamos estar fazendo ao contrário dele? Bota Lamentações 3:21 de novo aí. Precisamos, amados, realmente ter vida nova. A gente pode fazer tantas coisas, amados, na igreja. Nós podemos fazer muitas ações sociais. Nós podemos evangelizar muito. Nós podemos encher a igreja de pessoas. Mas se a nossa vida, a nossa casa não estiver restaurada, de nada vai adiantar. E essa palavra de hoje é para te incentivar, amados, a que você hoje volte para sua casa e você realmente se confronte. E aqui eu concordo com o Fábio. Não é ir para casa para refletir, né, Fábio? É para ser confrontado com a sua própria vida. Se tiver que pegar um caderninho e colocar lá, dizer, não, agora me mostra aqui, Deus, por que eu estou assim? O que está faltando ser restaurado? O que está faltando ser perdoado? Eu acho que em 5 anos aqui, ministrando aqui nessa igreja, é a terceira vez que eu falo sobre perdão. Só que dessa vez eu estou falando de perdão para gerar uma restauração. E é por isso que essa palavra quero trazer na memória aquilo que pode me dar esperança. Todavia, lembre-me também do que me pode dar esperança. Amados, nós temos que trazer na nossa memória, depois que a nossa vida está concretizada em Cristo. Nós precisamos trazer aquilo que nos vai dar esperança. E não que vai nos destruir. O que Deus tem dado para a tua vida? O que Deus tem dado para a tua vida? Tem dado um teto para te morar? Tem dado um companheiro, uma companheira, com mais que tenham defeitos, possam ter, né, algumas coisas, mas não está lá, não está do teu lado. Quando você abre o armário, pode estar pouco, mas Deus não providencia. Quando chega lá no final do mês, não entra dinheiro na tua conta? O profeta Jeremias, quando ele fala esse versículo, quando ele fala esse texto, ele não está dizendo assim, quero trazer na memória aquilo que me traz esperança. Não, ele estava chorando.
Ele estava sofrendo. Ele estava em meio a dor e tribulação. Mesmo assim, ele quer dizer para nós: traga aquilo que dá esperança. Tá muito na moda agora porque tem um canal ali que está passando meio e muito que erradamente, mas a vida de Jó, né? Então, muitas pessoas estão vendo lá o sofrimento, as coisas que ele... E aí chegam para ele: amaldiçoa o teu Deus. Nós temos que trazer na memória aquilo que pode dar esperança, amados. Te coloca de em pé, amados. Fábio, pode desligar ali. É só encerrar.